Deus. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 15. Vamos continuar aqui essa festa. Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Todos acharam? Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam a mão quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao teu pai e a tua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que dizer ao pai ou mãe e ofertar ao Senhor, que poderia aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esses não honrará de modo algum nem pai, nem a sua mãe. E assim invalideis também a vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os teus lábios, e o seu coração está longe de mim. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Espírito de Deus, obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Meu Deus, revela, ó Pai, a tua vontade nesta noite, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, fale conosco, ó Deus, pelo poder que há em teu nome. Assim eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre fariseu. Quantos aqui já ouviram falar sobre esta palavra? Fariseu. Vocês sabem o que significa? O que era o fariseu? O que eles faziam? Para você entender essa palavra esta noite, primeira coisa que você tem que entender: quem era desses fariseus? Será que eram pessoas de outras religiões que atacavam a Cristo? O que eu quero dizer para você nesta noite, que os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, estudiosos, que a Bíblia nos relata que no segundo século antes de Cristo, em 150 anos antes de Cristo, mais ou menos, foram instituídos ali os fariseus, homens doutores da lei, aonde eles estudavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre os fariseus, para que você saia daqui hoje com a sua vida transformada. Já vai sair abençoado, agora transformado pelo poder de Deus também. Glória a Deus. E o interessante é que esses fariseus, eles procuravam algo para incriminar Cristo, para falar contra Cristo. E a gente vemos uma semelhança bem grande disso, dentro da igreja. Porque, irmãos, nós só vamos ser uma igreja forte, uma igreja poderosa aqui na cidade de Mauá, de São Paulo e do Brasil, se todos nós falarmos a mesma língua e adorarmos o mesmo Deus. Porque hoje se encontram muitos fariseus dentro da igreja,
Você pode falar misericórdia, pastor, mas ao decorrer da passagem que eu vou ler aqui, vocês vão ver muita semelhança do que acontece no meio do povo cristão hoje. Principalmente dentro da igreja. Não era para acontecer, não era para ter. Mas Deus falou que o joio está no meio do trigo. E muitas das vezes, irmãos, nós não puxamos pelo mesmo lado. Sempre vai ter aquela pessoa que vai trabalhar ao contrário do que a igreja precisa. Hoje eu falei de fidelidade aqui, falei de prosperidade. Se você for fiel, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se você honrar o reino de Deus, você vai ver que Deus vai honrar a sua vida. Mas tem muitas pessoas, quando eu estava falando aqui, estavam pensando no seu pensamento, mas será que é mesmo? O pastor falou assim, mas o pastor não é rico. Irmãos, a nossa maior riqueza não é nessa terra. Não adianta você querer riqueza aqui, porque você vai ter aquilo que Deus determinar na sua vida. Talvez você pode sair de fora ali, achar uma mala de dólar, uma mala de dinheiro, cheia de dólar. Porque Deus quis colocar no seu caminho isso. Mas não vai lá buscar, não. Porque você vai ter somente aquilo que Deus determinar para você ter nessa terra. Porque muitas das vezes, se você receber algo que não é da parte de Deus, sabe o que vai acontecer? Você nem vai vir na igreja mais. E Deus sabe disso. Por isso que o povo de Israel no deserto, Deus só dava o necessário por dia. E ainda avisava, não guarda para outro dia não. Porque quando chegava no outro dia estava estragado. E o povo ainda guardava. Até Deus mandando, o povo ainda é o contrário. E os fariseus começaram a perseguir Cristo. Onde que ele estava, tinha um fariseu ali introduzido no meio deles. Homens estudiosos. A qual deveria de saber que aquele que estava ali era o Messias pelos milagres, pelos feitos e por tudo. Mas Deus fez algo para que eles não compreendessem, que era o próprio Deus que estava ali, humanizado naquele corpo. E agora ele chega para Jesus e questiona ele. Porque a igreja é dessa forma. Tudo que acontece dentro da igreja, eles vão questionar quem? Quem é que eles questionam, irmãos? Me ajuda nessa noite aí na pregação. O pastor. Se a irmã cantou ruim, poxa vida, pastor, se eu der oportunidade para aquela irmã que cantou ruim. Se o irmão deu um glória a Deus desafinado, ô pastor, manda aquele irmão calar a boca, porque está desafinado esse glória a Deus dele. Então tudo o pastor é questionado, e com Jesus não era diferente. Os fariseus chegou nele e falaram, Senhor, aí o seu discípulo aí come sem lavar a mão. Como é que você permite? Você não é o mestre? Porque eles questionavam mesmo. Porque eles eram doutores da lei. Eles eram uma classe social diferenciada. E quantos hoje na igreja a gente não vemos dessa classe diferenciada? Eu sou melhor do que o pastor Wagner de Freitas. Eu conheço a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Tem 66 livros, tem tantos versículos, tantos capítulos, maiores, menores. Eu sei de tudo, eu sou... Irmãos, a gente não é nada nessa terra. Está todos nós aqui lutando para um dia a gente entrar no reino da glória. E se a gente vacilar um pouquinho assim, quando chegar naquele último instante de Deus recolher a gente, se a gente não vigiar, sabe o que acontece? A gente vai ficar. Porque os fariseus eles queriam ser melhor do que todos os discípulos de Jesus Cristo e ser melhor do que Jesus também. Pode uma coisa dessa, os fariseus querer ser melhor do que Jesus? Só porque era mais estudado? Mas aqui dali era um carpinteiro, filho de José. O que esse cara está querendo? Nem estudo não tem? Não fez uma faculdade como nós fizemos? Não estudou na escola de música? Não faz aula de canto? Mas que pastor é esse aí? Que teologia que tem esse pastor? Porque o que nós mais vemos, irmão, dentro de uma igreja é crítica. É apontamento. É querer ser melhor do que o outro.
Ah, eu vou com um paletó hoje de 10 mil reais. Como é que é a Tony Griff? Como é que chama aquela grífica lá? Louis Vuitton, vou colocar um paletó da Louis Vuitton aqui agora. Porque eu vou ser o cara, né? Irmãos, para com isso, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus diz. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, põe aí para mim, por gentileza. Glória a Deus. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecedes à verdade? Perante os olhos de Jesus Cristo, foi evidenciado e crucificado por vós. Ou quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqueles fariseus, eles estavam debaixo da lei, mas Jesus estava trazendo o quê? A graça. O que significa, pastor, esse tal de graça? Graça é o favor que nós recebemos de Deus. Um favor não merecido, nós não merecíamos isso, mas Deus, Ele se fez injusto, Ele se fez pecador, Ele se fez um criminoso para estar naquela cruz do Calvário, Ele se fez, Ele não era, para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de estar ouvindo a palavra dEle, e de termos a consciência que nós não somos melhores do que aqueles fariseus, e nem eles são melhores do que nós hoje. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que acham que tem um cargo dentro da igreja, que acham que tem um dom espiritual, ou que sabe cantar, ou que sabe fazer alguma coisa que é melhor que o seu irmão, só que não é. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, sabe o que vai acontecer? Ele vai julgar todos igual. E os pastores ainda vão ser pior ainda. Ai dos pastores, se não falar a verdade, se não corrigir, se não levar pelo caminho que tem que ser. Glória a Deus. Porque olha só o versículo 13 aí de Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes nosso coração está sujo. Olha só o que ele fala aqui, ó. Glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 27. Está falando do mesmo fariseu, viu? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado. Agora que piorou essa palavra. Sepulcro caiado. Quem já ouviu falar nisso? Já ouviu falar, Daniel? Você que trabalha... Já ouviu falar, Dani? Trabalho na área. Já ouviu falar de sepulcro caiado? Pois hoje vocês vão saber o que é um sepulcro caiado. Glória a Deus. Hipócritas, pois sois semelhante a um sepulcro caiado. Parte B do versículo. Mente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Sabe o que Deus estava querendo falar ali? Para aqueles
Fariseus, olha, vocês podem ter faculdade, vocês podem ser doutores da lei, está bem arrumado, vocês podem ter resplendor para o lado de fora, mas Deus, Ele não conhece somente o exterior do homem, Ele conhece o interior do homem. Talvez você fale assim, o pastor não está me vendo, não sabe o que eu penso, não sabe o que eu faço. Mas Deus, Ele conhece até aquilo que você vai pensar, até aquilo que você vai pedir, até aquilo que você vai questionar. Você sabe o que mais esses homens faziam, irmãos? Quando aglomerava pessoas do lado de Jesus ali, começava a formar aquela multidão de gente ali do lado de Jesus, eles faziam os grupinhos dele, começavam a questionar o que Jesus Cristo falava. Será que tem alguma semelhança com a igreja de Deus? Quando se faz em grupinho aí, fala, essa palavra aí que o pastor falou, eu não concordo. Acho que esse negócio de não concordo foi o capeta que inventou. Foi, irmãos. Quando falo não concordo, e o que você concorda então, irmãos? Vamos deixar a igreja à vontade e todo mundo fazer festa no inferno? Porque se eu não falar, irmãos, Deus vai levantar essas crianças aqui, ó, Esther, e vai começar a falar ali, e vai começar a repreender a igreja, porque o pastor calou a boca e não falou o que tinha que falar, porque tem muita gente dessa forma, irmãos, como um sepulcro caiado, mostra aparência dentro da igreja, mas dentro do seu pensamento começa a criticar o seu irmão, começa a criticar o seu líder, começa a criticar o seu pastor, nada está bom, só vem para a igreja quando quer, só faz o que quer dentro da igreja. O que você está esperando desta igreja, irmãos? O que você está esperando do seu Deus? Porque se você continuar desse jeito aí, não é a salvação que você vai obter. Por isso que Jesus falou naquele dia, para aqueles homens, o que contamina o homem não é o que entra, ele estava falando do alimento, do material, não é aquele que come a pessoa, que vai fazer mal, seja com a mão limpa ou seja com a mão suja, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca, como diz, o seu coração está cheio. Olha só, versículo 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Isso é duro, hein, irmãos? Você sabe o que aconteceu quando... Eu gosto de igreja que fica assim, bem... É uma igreja pentecostal, mas eu gosto quando fica em silêncio, porque está prestando atenção na palavra. Porque quando a gente está prestando atenção na palavra, 30% a gente guarda de 100% que o pastor fala. Se esses 30% você entender que Deus precisa de salvar a sua vida hoje, já vai ser uma grande vitória que você vai ter. Quando Samuel chegou ali para ungir Davi, todo mundo conhece essa história ou não? Sim, né? Então tá bom. E começou a passar os irmãos fortão, Eliabe, Abinadab, blá, blá, blá. E quando passava, Samuel falava, certamente esse aí é o novo rei de Israel. Até uma hora que Deus falou com ele, Samuel, você conhece o homem por fora, mas eu conheço lá o profundo na vida do homem. Eu conheço o que ele pensa, o que ele age, o que ele faz. Você conhece por fora, mas eu sei o que ele está pensando, o que ele está agindo. E não é diferente na nossa vida nesta noite. Deus, ele sabe. Olha só, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, frutos, falsos testemunhos e blasfêmia. Quer mais alguma coisa, irmãos?
Precisa de mais alguma coisa que você entenda? Que tudo isso aí que você está vivenciando hoje aqui, desde o passado, que aqueles fariseus eram do mesmo jeito. Queriam criticar, queriam apontar, queriam acusar. É como se fosse uma igreja dentro da igreja que nós vivemos hoje. Eram homens estudados da Torá? Sim. Mas distorcia para o lado deles. Então não seja um fariseu nesta noite não, mas tenha o arrependimento sincero de Cristo na sua vida e começa a puxar pelo mesmo lado que a igreja puxa. Começa a fazer o que é necessário você fazer para você obter a sua salvação. Apocalipse diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Foi a palavra que saiu hoje cedo aqui, que confirmou a minha palavra hoje à noite. E Deus tinha colocado no meu coração, e ontem eu tinha esquecido. Falei, Senhor, onde que está essa palavra? Eu não lembro mais. É assim. E hoje cedo Deus confirmou ela aqui. E disse-me, não cede. Ou seja, não veja essa palavra e desconsidere ela. Porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Você entendeu, igreja? Quem está falando isso aí é Jesus Cristo, o mesmo que falou com aqueles fariseus, o mesmo que chamou ele de sepulcro caiado. Porque você vai lá no cemitério lá, aí tem a firma do nosso irmão Daniel, com o nosso irmão Dani, eles vão lá e deixam o sepulcro bonitão lá por fora. Olha, nossa, mas dá até vontade de morar aí dentro. É, irmãos. Não é, Daniel? Tem uns bonitão lá, né? Vai lá, dá um lustre lá naqueles detalhes lá, né? Mas quando abre ele, o mau cheiro chega. A podridão ali dentro. E a vida do cristão não pode ser desse jeito. Não pode ser um sepulcro caiado. Se você até hoje tem sido um fariseu com sepulcro caiado, não faça mais isso, irmãos. Muda, que ainda dá tempo de você ainda não ser um sepulcro caiado. Que seja feio por fora, mas que seja lindo por dentro. Que tenha arrependimento na sua vida. Que você possa se entregar verdadeiramente para Cristo. Para que um dia você possa entrar na cidade pelas portas, como ele falou ali. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Para a gente estar terminando aqui. Porque se você acha que vai passar mais 1000 anos para Jesus voltar, você está enganado, meu querido. Eu já não sei quanto tempo tem para mim aqui nessa terra. Se eu soubesse que um dia eu sofri um acidente de 19 de setembro de 2019, eu não teria saído da minha casa. Então você não sabe o dia que você vai encontrar com seu Deus. Se você soubesse, Samuel, aquele acidente que você teve lá, você teria saído da sua casa? Com Miqueias, naquela perua? É assim que funciona, irmão, mas a gente não sabemos do dia de amanhã. E olha só o que Jesus Cristo fala, ó, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa.
Então não deixe que nada entre dentro do seu coração, da sua vida, da sua mente, para que você possa perder a coroa. Porque é bonito quando alguém fala uma palavra bonita para você e você cai na astúcia do inimigo. Mas começa a repreender a partir de agora. Não deixe a sua salvação sair pelos seus dedos.